Este painel é o painel que diz respeito à tecnologia como motor para a modernização do sistema. E já falámos subejamente sobre a importância que os transportes têm no dia-a-dia e na economia e na nossa qualidade de vida. Portanto, nós também já aqui falámos sobre a importância do papel que nós neste momento podemos desempenhar. Estamos num momento de charneira, não é? Estamos a sair de uma pandemia que nos trouxe aqui grandes mudanças. Estamos talvez a entrar numa crise energética profunda e já tínhamos a descarbonização muito em cima da mesa e nos trazia desafios bastante acrescidos para aquilo que era a mobilidade. Com a pandemia, o que nós sentimos foi que as pessoas mudaram os comportamentos e já hoje de manhã falámos sobre esse tema. Portanto, há aqui a questão do modelo híbrido de trabalho, das expectativas que as pessoas têm sobre o novo regime da mobilidade, daquilo que precisam, e a tecnologia sistematicamente é o tema. Portanto, e como é que nós criamos sistemas que nos ajudem a ter uma mobilidade mais eficiente, mais sustentável e que respondam melhor às nossas solicitações. Nós temos aqui hoje, neste painel, 3 especialistas na área. Esperemos ter um quarto que fica um bocadinho atrasado com o almoço e também é de surpresa, mas acho que nos traz aqui um aporte muito simpático. Mas aproveitava para apresentar rapidamente os nossos elementos do painel e para isso vou pôr aqui os meus óculos. Portanto, já aqui ao meu lado, Nuno Oliveiras da Sol Tráfego. Muito obrigada por estar connosco. É membro do Conselho de Administração e responsável pelas vendas e marketing da empresa. É economista de formação. Foi vice-presidente da Câmara Municipal de Matosinhos entre 2005 e 2013 e, nomeadamente, pelo pelour da mobilidade e da modernização. E, portanto, tem, com certeza, aqui uma perspectiva muito interessante e permite-nos fazer a charneira entre o que é o público e o privado, que nesta área é bastante sensível. Ao fundo, temos o Sérgio Tomásio da Siemens, Head of Customer Service da Siemens Mobility, desde 2009, é engenheiro de formação com MBA. É responsável pela unidade de negócio de serviços do Sudeste da Europa, tem uma vasta experiência em Data Analytics e muito associada à manutenção de material circulante e operação ferroviária e também está muito familiarizado com as questões aqui da tecnologia, mais na componente pesada. O João Almeida Ocente, da Card4B, é membro do Conselho de Administração da empresa, engenheiro eletrotécnico, tanto ramo de sistemas e computadores, e tem desenvolvido muita consultoria no desenvolvimento de soluções interoperáveis. Isto é uma palavra-chave aqui deste tema da bilhética, do planeamento e gestão de operações. E, portanto, quer no transporte regular e flexível, em aplicações na área da mobilidade, turismo e cultura, e, no fundo, para construir cidades inteligentes. E, portanto, ainda não temos cá o nosso quarto interveniente, como já estamos muito atrasados, ia começar aqui com umas perguntas para o painel, e começaria exatamente aqui pelo navegante. Portanto, e esta pergunta, se calhar, ia perguntar ao João Almeida e ao Sérgio, talvez, nos possam aqui falar um pouco sobre isto. Portanto, nós tivemos aqui a entrada do navegante, foi realmente uma decisão que nós reconhecemos todos, de enorme coragem e ambição, mas aqui a tecnologia também teve um papel muito importante, teve que estar à altura, não bastava só querer ter um passo simplificado. Agora, a pergunta é quase provocatória. Quando é que nós vamos ter sistemas de pay as you go, portanto pagar com o telemóvel, portanto, passarmos do cartão para aquilo que nós encaramos com o outro modo de transporte, que é o nosso telemóvel. O que é que nos está a dificultar? Porque é que isso ainda não está? Já tivemos alguns exemplos, mas eles ainda não dominam o nosso ecossistema. Então, boa tarde a todos e agradecer à organização pelo convite a estar presente. Enfim, tentando pegar na pergunta da Susana, obviamente o navegante foi um passo importante, não houve uma mudança tecnológica radical, essa mudança já estava a ser preparada nos últimos anos, enfim, nos últimos muitos, talvez 20 anos, através da introdução das tecnologias sem contacto da tal forma interoperável, como a Susana mencionou, que já agora estando nós em Lisboa, foi feito de uma maneira bastante interessante, permite, no fundo, que o sistema de transporte se acomode à indústria de forma aberta, portanto, qualquer fabricante ou fornecedor era capaz de entrar neste sistema e propor uma solução que se integrasse. Isso é bom para a sustentabilidade do sistema e sendo sustentável o sistema, permite, obviamente, oferecer
novas ofertas aos clientes. Eu penso que o Navegante foi exatamente um exemplo disso. Claro que não foi a custo zero, não há nada a custo zero, há sempre algumas alterações a fazer, mas o facto é que a introdução do Navegante foi, digamos, uma proposta de valor à população, do ponto de vista da acessibilidade e utilização do transporte público, e que foi fortemente sustentada pela forma como a tecnologia foi utilizada nos últimos 15, 20 anos, quando introduzimos a tecnologia sem contacto. Indiretamente à pergunta concreta do Pay As You Go. Antes de mais, eu penso que a introdução do Navegante é obviamente uma forma de tornar o acesso mais fácil, não é? Ainda assim, ainda um pouco associado a princípios, digamos, tarifários mais tradicionais, não é? Que no fundo permitem que o preço do acesso ao transporte público seja suficientemente atrativo e, portanto, cria alguma atração e traz as pessoas para a utilização do transporte público. O Pay As You Go obriga a uma introdução tecnológica um pouco diferente. Já agora também muda um paradigma, porque o transporte público, do ponto de vista financeiro, sempre foi o chamado pré-pago, não é? Ou seja, o dinheiro entra no sistema antes de ser utilizado. O Pay As You Go, enfim, pode ter aí algum handicap de ser normalmente um pós-pago, portanto é preciso também fazer uma transição suave, mas não sou eu que vou falar sobre esse tema financeiro. De qualquer maneira, o Pay As You Go há diversas formas. A forma mais pura é pura e simplesmente utilizarmos, por exemplo, o nosso cartão bancário para não fazer uma transação bancária propriamente dita, mas utilizarmos o transporte e depois um dia alguém nos vai dizer, alguém credível, portanto a autoridade, nos vai dizer quanto é que nós temos que pagar dentro, digamos, de um modelo atrativo do ponto de vista tarifário, que no fundo permite às pessoas ter a confiança e a facilidade de utilizar, digamos, os meios que tiverem já dentro do seu bolso, sem terem que propriamente continuar a comprar passes ou outro tipo de tarifas. Concretamente, em Portugal, nós já temos um exemplo no Porto, que não é generalizado, é um piloto, que eu penso que está, enfim, o nosso convidado, o Manel, também talvez possa falar um pouco disso, porque está a par do tema, e temos já, no fundo, em piloto a utilização, no fundo, de meios bancários para fazer transações não bancárias, mas de certa forma seguras, e que permitem, de certa maneira, que a pessoa possa viajar nesse modelo de Pay As You Go, ou seja, a pessoa vai utilizando sem ter que ter o conhecimento, digamos, do tarifário, e no fim sabe que vai pagar a tarifa mais otimizada para a sua utilização, que no limite pode ser o preço do navegante, não é? É esse o princípio. Falta agora dar o passo em frente, que é generalizar. Já agora, só para ficarem calmos, eu penso que não foi generalizado porque há aqui alguma alteração tecnológica a fazer a nível da infraestrutura. Isso demora tempo e custa algum dinheiro, mas não deixa de ser, aliás, há agora em curso na AML a renovação toda, digamos, do sistema associado às novas concessões, e esse vai ser, digamos, um primeiro passo, não é, para então se introduzir essa nova tecnologia, ou nova forma de utilizar a tecnologia que já existe, não é? Penso que esse é o momento. Penso que agora fazer aqui uma pequena pausa só para apresentar o Manuel Relvas. A maior parte das pessoas presentes na sala já o conhece, portanto é consultor da TML, especialista em todas estas questões, e desafiámo-lo a estar aqui no painel. Portanto é o nosso elemento de surpresa desta sessão e foi apanhado mesmo de surpresa porque não teve tempo nenhum de preparar, mas também não precisa, e não sei se queria complementar aqui o que eu entretanto tive ali. Se complementava aqui o que o João disse sobre esta questão do Pay As You Go ser uma realidade agora no curto prazo. A ideia do Pay As You Go é muito conveniente, como o nome indica, não é? Portanto, eu ando e pago ao mesmo tempo e não tenho que me preocupar com isso. Isto põe uma série de problemas porque tem que se pagar, não é? Não é, aliás, como o nome indica, Pay As You Go. E, na realidade, há várias formas de o fazer. Nós podemos sempre pensar naquele use case do cliente ocasional, não é? Quando nós chegamos a uma cidade que não conhecemos e queremos usar o transporte público e depois é mais ou menos difícil. Muitas vezes usamos o expediente de comprar o título no próprio veículo, quando isso é possível, não é? Num comboio ou num metro, isso não é possível. E, na realidade, hoje em dia, há um conjunto de tecnologias que acabaram por se integrar
E esta tecnologia dos cartões inteligentes dos cartões bancários, EMV, não é? É muito interessante, porque basta imaginar que nós chegamos a qualquer modo de transporte, no metro, por exemplo, tiramos o nosso cartão bancário, o nosso cartão Visa ou Mastercard, ou outra cadeia qualquer, e como fazemos isso com o nosso cartão de transportes, nós usamos o nosso cartão bancário contactless e entramos. Há já algum historial, os precursores disto foi Londres, onde já tem uma penetração enorme, da ordem dos 70%, 80%, e inclusivamente acho que já fizeram, anunciaram há uns meses, talvez há um ano, e penso que já está em prática, que é a eliminação da venda a bordo. Ou seja, passou a haver tão pouca gente a comprar títulos nos autocarros com dinheiro, que eles pura e simplesmente pensaram, vamos acabar com isto. Para os operadores aqui presentes, isto é uma notícia extraordinária, não é? Que é um dos grandes problemas que há relativos à bilhética, que é sempre a venda a bordo, as prestações de contas, a gestão do numerário, etc. Portanto, isto para dizer que a tecnologia, o que faz é isto, e não faz mais que isto, que é ajudar. A tecnologia não resolve nada, só pode ajudar. E ajuda a tornar as coisas mais convenientes. Quando tudo corre bem. Exatamente. Eu, se calhar, passava aqui para a questão do estacionamento. Portanto, nós temos estado aqui nesta sessão a falar muito sobre transportes públicos e de toda esta revolução imensa que estamos a assistir com a TML e com a entrada da operação. Mas o estacionamento é, já há muitos anos, para quem anda nesta área, o tema de não conseguimos efetivamente mudar assim tanto se nós não utilizarmos o estacionamento como uma variável de controle. E de facto tem sido feito aqui um trabalho notável em matéria de estacionamento, mas até hoje não ficou ainda muito claro com estes avanços tecnológicos que nós temos. Esta pergunta dirigia aqui ao Nuno. Porque é que nós não sabemos hoje se naquela rua há ou não lugares livres e se já agora só podemos reservar? Portanto, nós estamos já num momento em que isso era possível? Pegando aqui nas palavras do anterior orador, a tecnologia não resolve milagrosamente os problemas todos, mas ajuda muito se nós quisermos que a tecnologia ajude a resolver problemas. Portanto, diria que para muitos dos desafios, nomeadamente esse, e muitos que vamos falar aqui hoje, a tecnologia está mais do que inventada, pode estar mais madura, menos madura, e portanto é preciso fazer trade-offs, às vezes, entre que tecnologia é que vamos utilizar, mas muitas vezes estamos a falar de questões ou jurídicas ou políticas para passarmos a implementar determinado tipo de opção. A cidade que nós todos queremos desenhar é uma cidade que é amiga de todos nós e que seja fácil de utilizar, seja nas nossas locações casa-trabalho, seja casa-escola, seja como utilizador esporádico, como referiu, e nós temos desenhado as cidades completamente ao contrário. As cidades não estão nada a ser desenhadas, nem foram durante muitos anos, desenhadas para serem amigas do utilizador, que somos todos nós. O cliente das cidades somos nós, nas suas diferentes funções. Então, quando juntamos a logística urbana, pioramos isto tudo. Portanto, tudo aquilo que a Sônia agora falou mas é possível já hoje reservar na via pública? É. Mas eu ainda não encontrei, trabalhamos com as cidades todas do país, nenhum político com poder na gestão das cidades que me diga, Nuno, eu quero isso. E eu estou disponível para assumir o risco político de dizer, eu quero permitir que um indivíduo faça uma reserva de um lugar de estacionamento na via pública. A tecnologia hoje que existe para reservar nos parques de estacionamento, como nós chamamos do off-street, é mais ou menos a mesma para fazer no on-street. Há maneiras, umas mais duras, umas mais simpáticas, outras menos simpáticas, de depois garantir que nós, cidadãos, somos bem comportados e cumprimos, sabendo que aquele lugar está reservado, que não vou ocupá-lo, senão temos, eu também sou português, mas tipicamente o português diz, eu estou a trabalhar, okay? E portanto, a tecnologia está toda inventada. Lembro-me do desafio que há uns anos foi colocado aqui em Lisboa, nós tivemos a oportunidade de poder ajudar a EML a concretizá-lo, foi primeiro disponibilizar na via pública, e noutros sítios, mas também na via pública, o número de lugares de estacionamento disponíveis nos parques de estacionamento. Primeiro os da EML e depois outros dos privados também, e há umas dezenas de painéis que estão espalhados pela cidade de Lisboa, a dizer o número de lugares que estão ocupados ou não, ou disponíveis nos diferentes parques de estacionamento. Hoje, com a tecnologia que existe, seja com sensorização eletromagnética, que ainda é muito caro a lugar, seja com sensorização de vídeo, e depois temos que resolver o problema da proteção de dados e da Comissão Nacional de Proteção de Dados,
e hoje a tecnologia toda, até para resolver as questões que são colocadas, haja vontade política também de dizer que sim senhor, hoje é fácil uma Câmara, que custa mais ou menos 500 euros, poder controlar 50 ou 60 lugares desde que haja linha de vista e não haja muitas árvores no meio. Portanto, uma Câmara a dividir por 500 euros fica mais ou menos 10 euros por lugar. Normalmente as soluções que estão aí no mercado, sensorização lugar a lugar, custam mais ou menos 100 euros. Portanto, se eu quiser saber, e se a cidade quiser saber, afinal, quantos lugares têm disponíveis, e para essa informação ajudar o cidadão, o utilizador da cidade, que precisa de reservar um lugar porque vai ter uma reunião, e nesse momento não é uma boa alternativa para si o transporte público, as cidades hoje estão mais do que preparadas e se quiserem investir em infraestrutura e informação, quer para o decisor da cidade, quer para o utilizador, essa tecnologia está toda inventada. Basta querer. Resta saber se muitas destas coisas, que é controlar a sério as cargas e descargas ou não, ter ou não alertas quando há estacionamentos em segunda fila, poder ou não multar alguém que está a ocupar um corredor bus, se, na realidade, o gestor do condomínio, que é o Presidente da Câmara, não é? O Presidente da Câmara não é o gestor do condomínio, dos muitos milhares de habitantes, está disponível para ter todos os dias, todos os anos, independentemente ou não do ciclo político, vontade de ter essa guerra, que é a guerra da qualidade de vida de todos nós. Portanto, a tecnologia vai ajudar a resolver esses problemas todos. Hoje existem muitos players a nível mundial, nossos, a concorrência, da antiga Siemens, muitos. Tecnologia para isso, seja no estacionamento, seja na prioridade de transporte público, com reserva, sem reserva. Resta saber quando é que todos queremos adotá-la e fazer com que a cidade passe a funcionar assim, porque a maior parte das vezes aquilo que me dizem é vamos ter que alterar o regulamento municipal e depois tem que ir à Assembleia, discussão pública e publicação. Pá, animei. Okay? E, portanto, já foi o ciclo eu político. também por lá passei e sei bem aquilo que... Portanto, a tecnologia ajuda a resolver aquilo que a gente quiser mesmo resolver e se tiver a paciência e a vontade e a tenacidade e a resiliência para garantir que sim. Obrigada. Agora, desafiava ali o Sérgio a partilhar connosco um bocadinho aquilo que foi a experiência das bicicletas partilhadas de Lisboa. Portanto, aqui nós tivemos, acho que é exemplar, a nível nacional, aquilo que nós conquistámos com este sistema. E a minha pergunta é porque é que a TML não está a lançar agora um sistema metropolitano de bicicletas partilhadas, que no fundo era a seguir, e tenho certeza que já está nos planos de expansão, mas porque é que os municípios à volta não andam já a fazer de forma mais intensa? Porque, de facto, é uma experiência que tem corrido muito bem. Qual é a vossa leitura sobre isso? Sim, é verdade, e até, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É verdade que realmente é uma experiência que correu extraordinariamente bem, que superou realmente as expectativas até da própria EML e da Câmara Municipal de Lisboa, e realmente penso que estão criadas as condições para que outras câmaras da área metropolitana de Lisboa também sigam o exemplo de Lisboa e adotem também medidas de mobilidade suave, nomeadamente através de sistemas de bicicletas partilhados. Penso que também o impulso que foi dado com a AML a criar os transportes metropolitanos de Lisboa e a Carris Metropolitana é muito importante nesse sentido. Ou seja, a tecnologia existe, a vontade existe, as boas práticas existem e agora há um modelo de governance que permite realmente aproveitar sinergias com o que já está em vigor em Lisboa a correr muito bem e estendê-lo também para os concelhos limítrofes, para a partir daí termos um sistema integrado que permita às pessoas terem o mesmo interface e o mesmo sistema, quer estejam em Lisboa e trabalhem fora ou o contrário, e acho que tem que muito partir daí realmente esta integração da vida entre os diversos concelhos que formam a AML. Com as mudanças que ocorreram mais recentemente nas nossas vidas, já será uma minoria as pessoas que fazem toda a sua vida pessoal e profissional no mesmo concelho. Com o aumento das casas no centro de Lisboa, com as questões do home office e muita gente a optar por viver fora do centro da cidade, hoje em dia, grande parte de nós divide o seu tempo entre mais do que um concelho. E é por isso que realmente os transportes metropolitanos de Lisboa podem realmente contribuir para termos aqui uma qualidade de vida melhor, todos nós, porque permite oferecer o mesmo sistema, quer a nível de bicicletas partilhadas, quer a nível de um transporte fluido e intermodal, seja ferroviário, seja rodoviário, seja por meios de mobilidade suave, mas, como eu digo, agora com um modelo de governança que permite oferecer ao público um sistema flexível e adaptado às suas necessidades.
Ainda vou continuar consigo. Tinha Muito bem. aqui umas perguntas, porque outro dos clássicos que nós tínhamos em Lisboa, estou a agarrar muito ao exemplo de Lisboa, porque a cidade onde nós efetivamente vimos muitas mudanças a acontecer, e é uma montra da área metropolitana. Tivemos um sistema semafórico clássico, que fazia parte dos anais da história, que todos nós sabemos. E agora, neste momento, está a haver uma revolução a nível dos semáforos, estão a ser todos substituídos, têm sensores, estão a recolher informação. O que é que nós poderemos ambicionar no futuro, ter de melhor na cidade, por esse sistema estar a ser modificado? O que é que a cidade, e os lisboetas, e de quem visita, quem cá está, vai ganhar? Sim, realmente, com o advento da indústria 4.0, realmente, e com a disponibilização de dados, com a democratização do acesso aos dados e com a redução do preço dos sensores, a quantidade de dados que foi gerada e que é gerada a qualquer minuto é impressionante. E o grande desafio é saber como é que retiramos valor desses dados e devolvemos esse valor aos seus utilizadores. Um exemplo é realmente os dados que são recolhidos a partir dos semáforos. Acho que outro exemplo também interessante, até numa abordagem do transporte intermodal na área metropolitana de Lisboa, é os dados que podem ser recolhidos através de aplicações de planificação de trajeto. Ou seja, hoje em dia já existem soluções técnicas implementadas em diversos países pela Siemens, em que, com base nas buscas que as pessoas fazem à procura de um comboio ou um meio de transporte que me leve de ponto A ao ponto B neste horário, são dadas recomendações aos operadores para entenderem onde é que há realmente uma procura por atender, onde é que há realmente mais passageiros que estão interessados em fazer este percurso e, com isso, adaptam as suas carreiras, as suas linhas, desculpe, adaptam as suas linhas e a sua oferta para realmente dar resposta às procuras que são procuradas, no fundo, passando a redundância, nesses mecanismos de busca. E acho que realmente esse é um exemplo dos dados que podem contribuir para os passageiros terem uma melhor experiência. E acho que falávamos de manhã que os passageiros estão no centro, mas que os operadores têm que realmente ter sustentabilidade económica para o negócio e têm que oferecer valor aos passageiros, obviamente, mas também reter parte desse valor para si próprios para terem continuidade. E aqui, mais uma vez, acho que os dados que são gerados hoje em dia com as aplicações que temos nos nossos telemóveis são realmente uma fonte importante de rendimento adicional para os operadores. Falo de exemplos de pressários dinâmicos, dynamic pricing, em que são oferecidos aos passageiros preços diferentes consoante é um horário de pico ou não é um horário de pico. E isso permite aos operadores, para já, estabilizarem e terem uma melhor qualidade nas horas de pico. Vimos de manhã uma diretora da Fertagas a falar justamente disso, da preocupação que é como é que vão atender ao aumento da procura nos horários de pico. E, ao mesmo tempo, vemos que os passageiros podem ter, se têm flexibilidade para viajar em períodos fora do pico, ter uma redução no seu custo de transporte porque é feito a um preço mais baixo. E assim termos uma carga mais distribuída ao longo de todo o dia, termos mais passageiros e mais transportes pelos operadores, porque conseguem atrair mais pessoas para as suas circulações, e mais qualidade, porque nos horários de pico temos realmente menos carga ou menos sobrecarga, vamos dizer assim, dos meios de transporte. E penso que realmente são exemplos de como os dados que são recolhidos, quer por sensores instalados, mas sobretudo pelos sensores que todos nós temos nas nossas aplicações, nos nossos telemóveis, podem permitir uma melhor qualidade de vida aos passageiros e mais rendimento, mais receitas aos operadores. Obrigada. Sandra, posso dar aqui um contributo sim. para acrescentar claro, aqui? Claro. Aqui... Isto é uma conversa. Sim. Esta parte é muito interessante se nós quisermos fazer alguma coisa com os dados. Não é? Nós podemos usar os dados para as duas coisas. Ou para gerir melhor a rede e planear melhor o território. E, de facto, hoje em dia as cidades geram milhões de inputs diários e a maior parte delas não está a saber sequer estruturar esta informação, guardá-la e tratá-la para transformar depois em conhecimento e poder pôr políticas públicas para que a cidade funcione melhor. E depois há uma outra parte que tem a ver com o facto de fazer com que agora, e não para o ano, ou no próximo PDM, ou na próxima rede de transportes desenhada, que agora a cidade funcione melhor. Não é? Como é que eu posso garantir que quer informação para os sistemas atuados ou semi-atuados, quer informação para o cidadão com toda a cidade, possa rapidamente ser trazida para as decisões do dia-a-dia, seja dos sistemas mais ou menos automáticos, seja de nós como humanos. De facto, as cidades estão mais avançadas aqui em Portugal a fazer isto hoje em dia é Lisboa e Porto,
com abordagens distintas. Por exemplo, em Lisboa, a Câmara decidiu, e a EML, dividir, por exemplo, a questão da gestão da mobilidade em várias peças. Tem um concurso para a gestão do dia-a-dia, do garantir que os sistemas semafóricos funcionam, somos nós que o fazemos. Parte da modernização foi com um concurso, outra parte é outra. Ganhámos nós uma parte até mais pequena de modernização, outra parte ganhou a Siemens agora e o Nex, e a parte do sistema de informação outra. Então, no Porto, a abordagem foi única, foi um grande concurso público internacional para garantir que isto se faz. Uma das coisas que também sei que está-se a tentar fazer em Lisboa, que no Porto também se já está a fazer, é garantir que essa informação e que os controladores que já estão a ser colocados, quer no Porto, quer em Lisboa, permitem, por exemplo, não só a comunicação com os carros autónomos, porque o controlador de semáforos tem a capacidade de dizer: olha, também aí essa velocidade, mas eu vou passar para amarelo daqui a 4 segundos e para vermelho daqui a 6. Portanto, põe-te a pau. Não é? Já está a funcionar. Não é... Um dia vai ser possível. Não, já está a funcionar. Está permanentemente a pegar nesta informação, na sensorização, para dizer cruzamento a cruzamento, ou à cidade como um todo: olha, comporta-te desta forma, porque hoje é terça-feira, há jogo no Estado da Luz, não é por cima um jogo importante. Eu sou azul e branco, okay? Mas sou português. É um jogo importante e para que a cidade funcione o menos mal possível, a partir das X horas dá esses tempos de vermelho e de verde nos cruzamentos todos da cidade. Isto já está a funcionar em muitas cidades em Portugal. Sim. No Porto e em Lisboa também. E quer-se melhorar permanentemente. Mas é muito... O que é que nós estamos a fazer com esses dados? Uma coisa é guardar os dados para planeamento. Outras coisas é como é que eu garanto que no dia-a-dia consigo ter esses dados para que a cidade funcione logo um bocadinho melhor. Isso está tudo hoje. Muitas das coisas estão inventadas, podem estar tecnologias mais maduras, outras menos maduras, e mesmo, pegando aqui, que se referia há um bocadinho sobre as nossas aplicações e tudo, hoje muitas das nossas cidades, mesmo cumprindo o RGPD, estão a aproveitar o facto de 30% dos portugueses, ao contrário dos finlandeses, andarem com o Bluetooth ligado no carro por causa de mãos livres, e sabem que, olha, este MAC address, ou parte dele, passou nesta antena. E passado 10 minutos, olha, o mesmo MAC address passou naquela. E como diz aqui o senhor engenheiro, isto é calcular um vetor, a distância, o tempo, e sabemos, ainda por cima, com a lei dos grandes números, fazendo isso todas as segundas-feiras de cada mês, ao fim de meio ano ou de um ano, a gente sabe como é que se comporta tipicamente uma segunda-feira em Lisboa, não é? E as horários ponto. E isso está tudo inventado e a funcionar. Haja vontade, não só de ter essa informação, e já agora, para passar a quem interessa. Se a Câmara ficar com isso e não a passar aos operadores, às autoridades, aos cidadãos, a vida da cidade vai mudar nada. Eu sou do tempo em que foi inventado o jargão das Smart Cities, quando eu estava na Câmara Municipal, e aquilo era um conjunto de projetos milionários, que custavam todos muito dinheiro, e que todos achávamos que era preciso endividar as câmaras para fazer alguma coisa, e o que é certo é que eu não vi nenhuma cidade, nem portuguesa nem estrangeira, a ter mudado verdadeiramente a qualidade de vida das cidades, porque se fez um projeto de Smart Cities. Portanto, é muito mais smart, primeiro, passamos a usar a informação que já temos, que hoje em dia não estamos a usar a maior parte das vezes, e já agora fazemos alguma coisa com ela, seja para planear, seja para que o nosso dia-a-dia, e sobretudo o do cidadão e não só do decisor, seja um bocadinho melhor. Agora, eu aqui pedir uma ajuda ao Manel. Diga-me se eu estou a exorbitar, porque eu preparei o seu caso muito menos do que os restantes, portanto, eventualmente estou... Imagina! Mas um dos desafios que a TML tem vai ter esta gigantesca quantidade de dados, quer dizer, neste momento já está a receber muito e ainda vai ambicionar receber muito mais, nomeadamente sistemas de apoio de exploração de toda esta operação gigantesca. Mas só por acaso é que isto vai funcionar bem desde o início. Portanto, há de que haver, ao longo do tempo, estar sempre a incrementar, a melhorar os horários, a gerir a rede, a convencer as câmaras a intervir no espaço, na circulação, para que aquela operação vai correr melhor. Como é que vocês estão a ver essa tarefa imensa, hercúlea, que tem pela frente, no sentido de melhorar as velocidades comerciais e aquilo que é a oferta que se vai proporcionar às pessoas? Para já, não há muito para inventar para além daquilo que o Nuno disse. É recolher os dados e tentar fazer coisas úteis com eles. A primeira parte, recolher os dados, e nos operadores que dependem diretamente da TML, o que está montado é uma plataforma que centraliza essa informação e que sabe, por exemplo, 20 segundos depois de um autocarro desviar a rota, a TML sabe que isso aconteceu. Isso pode não ser mau, pode ser até bom, se for necessário, mas sabe. E sabe e comunica ao operador que aconteceu ali qualquer coisa que não está bem. Pronto, depois poderá haver uma justificação para isso portanto, há esse controle. Também há a possibilidade de antecipadamente
se já se sabe que naquele dia, àquela hora, ou durante um período de tempo, vai haver um desvio face ao plano, então, e já esse desvio passa a ser o normal, não é? Porque já estava previsto. Eu penso que a grande alteração é que, refiro-me às duas coisas que disse. Primeiro, há um plano. Sabe qual é o plano. O TML sabe qual é o plano, os operadores sabem qual é o plano, e toda a comunidade interessada na mobilidade sabe que existe aquele plano. A seguir, há a informação em tempo real, sabe-se o que é que está a acontecer, cada autocarro diz de 20 em 20 segundos onde é que está, que serviço é que está a fazer, se o veículo que está a fazer o serviço era aquele que era suposto ser feito em termos de lotação, em termos de características do veículo, etc. E depois há uma comparação automática, aí que as máquinas são muito boas, não é? Que é fazer por segundo muitas comparações que em 99% dos casos não dão em nada, que é, olha o que está a acontecer, o que está planeado, tudo bem, mas há 1% que não é, e isso que não é, passa-se a saber também que não é, e depois pode-se atuar. E se agora nós juntamos essa informação como fazemos, eu não estou a vender nada porque estão aqui dois antigos concorrentes, agora já não. Já vamos a mais. Mas aquilo que é de facto, desculpem a expressão, bonito, é poder juntar a informação do sistema de apoio à exploração, que vocês sabem, 20 segundos em 20 segundos, mais ou menos, é que há nos autocarros todos, e a poder dizer assim ao sistema de semafórico, este autocarro vem atrasado, dá-lhe lá verde. É possível, porque fazer os sistemas de prioridade absoluta é fácil. Fazemos todos há muitos anos. Não é? Nós fizemos o primeiro há 20 e tal anos no Metro Porto. Não é? Agora, os de prioridade relativa, que é, eu só vou dar mais tempo para que a velocidade comercial seja melhor, se ele tiver o risco de não cumprir o horário. Agora, se ele vai a horas, porque é que eu dei de dar verde ao transporte público em detrimento do resto da cidade toda? Porque isto é um trade-off, não é? Agora, se eu quero de facto melhorar as velocidades comerciais e transformar o transporte público mais apelativo, que é para que nós todos estejamos confortáveis nesta decisão de usar o transporte público para as nossas cidades vão ser melhores, se quanto mais pessoas usarmos o transporte público. Mas então, se aquele autocarro, se aquele metro ou aquele tram vier atrasado, ok, eu vou-lhe dar uma via verde. Não, mas eu ia um bocadinho mais à frente, que era aqui fazendo a ligação entre aquilo que vocês estão a dizer e porque é que nós, todos os anos, não ambicionamos ir um pouco mais além daquilo que é o acréscimo de velocidade comercial, melhorar aquilo que é a prestação. Não é só no instantâneo um semáforo a tomar uma decisão, ou um sistema a tomar uma decisão. É a cidade a tomar a decisão no sentido de favorecer aquela prestação do serviço de transporte. Completamente de acordo, Isso, mas se nós tivermos temos estas duas aliás, informações. ao almoço estamos a falar um bocadinho Sim, sobre sim. isso. Mas nós, eu não sei hoje qual é a velocidade comercial média em Lisboa, não sei se é 30 km/h, se é 20, se é 15, se calhar é espetacular se é 30, mas se houver um objetivo de descer em X km/h ao fim de um ano, é preciso que toda a gente se sente e diga assim, como é que eu faço isto? Pode ser mais corredor dedicado, menos corredor dedicado, pode ser melhores tempos de ver, pode ser um conjunto de coisas, pode ser muita coisa. Portanto, não há nenhuma uma solução que resolva este problema todo. Uma das coisas que normalmente ajuda é os sistemas de prioridade ao transporte público, mas não o absoluto. Sim. O relativo é. Este precisa para nós garantirmos que ao fim do ano, de facto, a velocidade comercial e já agora, a competitividade do transporte público face ao individual, aumente X. Mas isso aí, a tecnologia vinga-se sempre em nós. Ou seja, a gente obtém os dados, puxa a tecnologia dá-nos tudo, e depois a seguir diz-nos assim, olha, este autocarro está sempre atrasado. É o que a tecnologia nos diz. Agora cabe-nos a nós depois fazer alguma coisa com isso. Isto vem sempre de volta. A tecnologia ajuda, mas não resolve tudo. É preciso tomar decisões e essas decisões implicam compromissos. Agora, se calhar, eu recebi a incumbência da Margarida de encurtar aqui a nossa sessão, mas acho que é uma pergunta, duas que são incontornáveis. Uma que tem a ver com os sistemas MAS, portanto, todos nós andamos aqui todos muito em pulgas a tentar, e acho que isso é uma pergunta que é transversal para todos, se calhar cada um tem uma opinião, que é, há aqui um ensaio um pontinho aqui, há vontade de toda a gente, mas na verdade tem demorado algum tempo, e aqui perguntei no sentido como é que veem estes sistemas e quem é que acham que devia ser, no fundo, o dono da solução MAS? É a autoridade, é uma entidade externa? Como é que vê este sistema? Sérgio? Eu, no seguimento do que disse há pouco, eu acho que é uma tecnologia que ainda é recente, ou relativamente recente, e que penso que em Portugal temos vindo a dar passos seguros
no sentido de realmente implementar essa tecnologia em Portugal. E acho que um desses passos seguros foi realmente a criação desse modelo de governance, por exemplo, em Lisboa, porque entendo que deve ser realmente uma entidade que reúna todos os conselhos, que reúna todos os operadores, que deve fazer a gestão desses dados de uma forma equidistante de todos eles, sem ser de uma forma imparcial, como um organismo neutro, porque assim é que penso que realmente aporta valor para todos e não levanta questões de se algum dos operadores ou algum dos conselhos está a ser beneficiado em detrimento dos outros. Portanto, acho que nesse sentido temos realmente agora condições que não tínhamos antes para implementar em Portugal uma realidade de massa. Dizer também que a própria CP também está a tomar passos nesse sentido. A CP lançou recentemente o concurso para a construção do caderno de encargos para lançar uma ferramenta MAS. No fundo, a imagem do que tem vindo a ser feito em praticamente todos os países da Europa. A Renfe adjudicou recentemente uma solução dessas, justamente para permitir aos seus passageiros planificar as suas viagens, pagar os seus bilhetes de forma que entendam, ter métodos de pagamento, de be-in, be-out, em vez de ser o mais clássico que nós conhecemos. Enfim, ter acesso a uma plataforma de desenvolvimento de novas funcionalidades que permitam atrair mais passageiros do que aqueles que temos hoje em dia e recorrendo às tecnologias que hoje em dia estão disponíveis e que antes não estavam. Eu tenho uma visão sobre o MAS que é, enfim, um bocadinho, enfim, em duas direções. A primeira tem um pouco a ver com o que o Sérgio estava a dizer e enfim, com o que temos estado a falar até agora, que tem a ver com olhar para os serviços de forma mais integrada, perceber como é que vamos capturar essa informação sobre esse serviço, o que é que podemos fazer com ela, como é que a vamos disponibilizar e como é que a vamos explorar. Já na parte da exploração, eu tenho algumas dúvidas se a resposta é que seja, digamos, o poder público a explorá-lo. Acho que as primeiras componentes devem ser estruturadas, portanto, nada disto nasce, digamos, caído das árvores, portanto, andamos aqui há 20, 30, 40 anos a tentar agregar serviço e sempre com alguma dificuldade, portanto, é preciso ter uma visão integrada, portanto, acho que o papel de uma AML, de uma TML nisto é fundamental para estruturar a forma como os serviços se integram, como a informação é capturada e como pode ser disponibilizada. Depois, quem é que a utiliza? Acho que até se deve dar a oportunidade, digamos, ao público e ao privado e, portanto, no fundo, tornar o sistema modular, digamos, ter uma visão global, mas depois deixar que o mercado atue de forma, enfim, livre dentro de certos limites. Embora, já agora, sobre o livre e os limites, também acho que aquilo que temos estado a falar indicia que algumas coisas têm que ser, digamos, melhoradas, e acho que, mais uma vez, o facto de existir uma TML é fundamental para isto, não é? Nomeadamente, há bocado falávamos da questão dos picos de procura, não é? Quer dizer, como tornar o fora dos picos atrativo, não é? E como ocupar esses períodos, e, sobretudo, também como criar forma de, digamos, de criar conveniência para o cidadão, porque é disso que se trata, não é? Aquilo que o Nuno dizia, no fundo, preocupados com a vida das pessoas. É só isso, o resto são tudo meios para atingir um fim. E eu acho que sobre esse tema há muito trabalho a fazer, mas eu acho que aquilo que se tem feito em Lisboa, enfim, um bocadinho mais à frente que outras cidades no país, também com outros recursos, é muito importante para que, no fundo, se tenha uma visão de como os diversos serviços, começando pelo transporte público, mas eu acho que não pode ser só transporte público, quer dizer, isto é uma forma de começar, não é? Aliás, sempre foi assim, desde que eu trabalho neste, digamos, não neste setor, mas a fornecer tecnologia para este setor sempre foi assim. O transporte público é um setor estruturante, mas no fundo tirar partido disso para ir agregando as bicicletas, o estacionamento das bicicletas, já agora também é outro tema que não se falou, e outros meios de estacionamento, propriamente dito automóvel, que também faz parte da equação, e com isso, no fundo, oferecer formas de dar acesso à informação. Já agora não é só a informação, é aquilo que eu chamaria o acesso à interação com os serviços. Se eu quero fazer uma marcação de um estacionamento na via pública, como não me dizia, isto não devia estar limitado a uma aplicação, a um canal, quer dizer, pode nem ser uma aplicação móvel, pode ser. Mas claro, os telemóveis têm um papel importante, mas o ser um negócio explorável pelo setor privado de forma concorrencial, eu penso que é muito importante, não é? Penso que é um papel importante. Obrigada. Nuno.
para complementar esta parte, concordando completamente aqui com os meus colegas de painel, que a coisa que diria é, ao nível da estruturação da oferta, eu acho que as coisas agora estão bem e acho que estão no sítio em que devem estar, sobretudo no momento atual, ao nível da interação com o cidadão. E eu gostava de ter um país em que eu não tenho que me preocupar quando venho a Lisboa e agora como é que vai ser. Não é? E, portanto, acho que devia haver ou uma espécie de CIBs da mobilidade em Portugal, uma única plataforma em que, seja pós-pago, seja pré-pago, seja o que for, depois há de se entender com as contas da TML ou no Porto ou onde for, mas eu entro no comboio e se tenho saldo porreiro, sigo, se não tenho que pagar, chego aqui ao metro, a mesma coisa, preciso usar uma bicicleta, está bem, preciso de alugar um carro, a mesma coisa. Portanto, tudo que seja a nossa mobilidade em transporte público, estacionamento, bicicletas, estacionamento também em bicicletas, seja públicas ou não, acho que devia estar tudo integrado. E o cidadão, tal como nós fomos os primeiros a resolver o problema do multibanco no mundo e da Via Verde, já agora, devemos ser os primeiros do mundo a resolver isso. Há uma aplicação para o cidadão, uma espécie de Via Verde ou de CIBs para a mobilidade, que depois há de fazer os encontros de contas entre todos os operadores, mas para o cidadão há um canal. A mim não me caberia na cabeça ter um cartão de cidadão em Lisboa e um cartão de cidadão no Porto. Eu sou um cidadão nacional. E, portanto, queria que os serviços que o país me proporciona, independentemente da oferta ser pública, privada, mista, etc., eu tenha um único canal de interação para aquele negócio da mobilidade, que é uma parte muito importante das nossas vidas, porque uma boa parte do meu dia útil, não é em transportes, em deslocações casa-trabalho ou casa-escola. E então eu quero ter uma boa oferta para isso e não quero estar preocupado cada vez que venho a Lisboa a dizer e agora, pois, e tal. Pá, não pode ser. E acho que nós hoje, em 2022, já merecíamos mais e não custa nada. Bom, em relação ao MAS, o MAS é fazer aquilo que os operadores de telecomunicações já fizeram há muitos anos, que é juntar tudo num pacote, não é? Ter um pacote de mobilidade, e não me preocupar de ter que comprar um bilhete para isto e um passo para aquilo. Pronto, as telecomunicações, como sempre, estão 20 anos à frente dos transportes, o que é expectável, porque a infraestrutura dos transportes é muito mais pesada, é muito mais lenta de evoluir. E eu acho que aqui tem um problema adicional, que é, nós temos que montar sobre uma rede que já existe, uma entidade qualquer acima dessa rede. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, sobre um modelo de negócio que já existe, esta entidade, que precisa de se financiar, precisa de ir buscar dinheiro a algum lado, tem que ir buscar dinheiro a algum lado. Parece que ao cliente não é, ou seja, o cliente parece não estar muito disponível para pagar mais. Portanto, tem que ir buscar a algum lado. Vai buscar aos operadores. Porque não há nada entre esta entidade e o cliente, só aos operadores. Portanto, há uma... E penso que é por isso que o MAS não se tem imposto, por causa do modelo de negócio. Não é por causa da tecnologia. Porque havendo modelo de negócio, hoje em dia, havendo modelo de negócio, para estas coisas a tecnologia aparece. E rapidamente. Há o problema do modelo de negócio. Agora, será que são as entidades públicas que têm que empurrar isto? Ou seja, como empurraram o PARTE para pôr o transporte público muito mais na mão das pessoas por uma política pública financiada, será que o MAS também vai ser assim? Eu penso que sim, ou seja, esperar que isto nasça só porque há um interesse comercial vejo muito difícil. Não estou a ver, isto já está tão espremido em termos de margens, em termos de custos, que seja possível acomodar ainda uma entidade em cima destas todas neste mercado. Portanto, eu acho que é esse o desafio. Ou seja, não é para este painel, não sei se é para outro qualquer, mas... Não, é um bom ponto. Eu acho que nós já estamos no final do nosso tempo. Tínhamos aqui muitas outras perguntas, mas acho que temos que ficar por aqui. Acho que, na verdade, o que nos trouxeram todos foi que a tecnologia acaba por ser a dimensão relativamente fácil, não é? Haja vontade e dinheiro de investir nela, e nós conseguimos fazer porque
já a dominamos bem. A boa notícia é que a decisão continua do lado dos políticos, o planeamento, se o queremos fazer no médio e longo prazo, continua a ser necessário, mas temos instrumentos hoje muito mais potentes, muito mais eficazes e que nos permitem tomar decisões mais rápidas, e temos nós as condições para o fazer. Gostava de agradecer a todos a disponibilidade e a amabilidade de estarem aqui. Desculpa só, eu cometi a delicadeza de não ter agradecido o convite no início, porque a princípio não me apeteceu agradecer, porque foi assim um bocadinho aflito. Mas pronto, agradeço, foi uma honra estar aqui. Muito obrigada e, portanto, agradecer a todos e agora passava a chamar as pessoas do próximo painel.